UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. O quarto encontro do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia, que ocorre no dia 24 de maio, traz a comunicação da ciência para o centro do debate. E, para dar uma prévia de como será a conversa, convidamos o professor Luiz Henrique de Amorim. Com vasta experiência na área de comunicação e ciência, Luiz Amorim é graduado em Comunicação Social pela UFRJ, mestre e doutor em Comunicação, Ciência e Mídia pelo Instituto Oswaldo Cruz, com doutorado sanduíche no Laboratório de Usos em Tecnologias de Informação Digital da Universidade Paris 8. Coordenou o Núcleo de Estudos da Divulgação Científica da Fiocruz de 2011 a 2018. Mas continua atuando na instituição como pesquisador e coordenador do curso de especialização em divulgação e popularização da ciência da Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou Giovana Grilo e este é o UERJ Entrevista. Professor Luiz Amorim, obrigada por aceitar nosso convite. Professor, podemos dizer que há uma diferença entre comunicação científica, divulgação científica e jornalismo científico? Qual seria ela? Na verdade, há muitos para tratar dessa área que busca uma maior interação entre ciência e sociedade, como vulgarização da ciência, alfabetização científica, divulgação científica, popularização da ciência, compreensão pública da ciência, comunicação pública da ciência, engajamento público em ciência, apropriação social da ciência, pesquisa e inovação responsável. Enfim, obviamente, há diferença entre todos esses nomes, mas basicamente muito tem a ver em como se enxerga o papel do público nessa relação entre ciência e sociedade. No Brasil, o mais utilizado atualmente é a divulgação científica. Comunicação científica é vista muito como comunicação entre pares, ou seja, entre cientistas, né? Através de artigos científicos ou congressos. E já jornalismo científico há uma certa controvérsia, é uma atividade específica, né, com um modo de operação e regras relativamente claras. E eu não posso responder por todos da divulgação científica, mas os pesquisadores do Núcleo de Estudos da Divulgação Científica, do qual faço parte, são jornalistas também como parte da divulgação científica. Uma de suas pesquisas é sobre divulgação científica e desinformação em ciência e saúde. O negacionismo científico e as fake news ganharam impulso neste período de pandemia. Como o senhor avalia esse fenômeno? E em que medida a comunicação da ciência, promovida por universidades e centros de pesquisa, pode fazer frente aos robôs das mídias sociais? Realmente, como você falou, houve um aumento do impacto das fake news. Mentiras, boatos, notícias falsas sempre existiram, mas com a velocidade das redes sociais o impacto é enorme. E ainda, como sociedade, estamos aprendendo a lidar com isso. Não é simples, é preciso, obviamente, mais divulgação científica, mas há questões de outras áreas, de tecnologia da informação, regulamentação das empresas e serviços das redes sociais, uma melhor formação educacional, obviamente, repensar e fortalecer o papel do jornalismo de ciência e ainda tornar também a ciência mais democrática, né? Aumentar o número de mestres e doutores em formação. No Brasil somos apenas 2%, né, com titulação de mestres e doutores, contra uma média de 14% nos países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Enfim, há todo um caminho ainda a se fazer. E também é preciso entender melhor esses temas com mais pesquisas, né, mais estudos. Então a gente ainda realmente tem um impacto muito grande já sentido, não só na ciência, mas na política, né, também, e a gente ainda precisa entender isso melhor. Sobre negacionismo científico, outro ponto que ainda precisa ser também entendido. Muitas vezes não há exatamente uma negação da ciência como um todo. Por exemplo, não necessariamente um antivacina nega o aquecimento global, ou seja, ele não tem uma negação sobre a ciência, mas sobre um tema da ciência. Então, outras vezes a gente ouve falar que o negacionismo é trazido pela ignorância. Mas pesquisas mostram que o posicionamento político nos Estados Unidos, por exemplo, explica muito mais o negacionismo climático do que o nível de escolaridade, ou seja, o negacionismo climático nos Estados Unidos está mais ligado a um posicionamento político do que uma instrução. Então isso também é algo
que a gente precisa entender melhor, a gente precisa de mais pesquisas para entender esse negacionismo, né? Talvez falar em negacionismo científico seja ser genérico demais. Sobre a presença das universidades, instituições de pesquisa e mesmo de cientistas nas redes sociais é fundamental, né? Porque o impacto, por exemplo, dos posts da Fiocruz, do Butantan e mesmo de divulgadores científicos como o Átila são enormes, chegando a milhões de pessoas durante a pandemia. Então, uma coisa é certa, a gente sabe que a desinformação estará por muito tempo ainda nas redes sociais. Então, é importante que, ao menos, as informações corretas também estejam. E esse é um papel das universidades de pesquisa que estão espalhadas por todo o Brasil e também dos institutos de pesquisa, como Fundação Oswaldo Cruz, Butantan em São Paulo. Enfim, é bastante necessário que se tenha essa presença também das informações corretas na rede. Entendi. Por outro lado, a pandemia também colocou em evidência a importância da ciência, dos cientistas e do Sistema Único de Saúde. Como o senhor avalia o pós-pandemia? Como as instituições ligadas à ciência devem agir para manter e ampliar esse espaço? Espero que não seja cedo para falar em pós-pandemia, mas, bem, houve realmente um maior interesse pela ciência, o que é muito positivo. Mas o desafio ainda para a divulgação científica e para a ciência é enorme. É preciso aproveitar esse interesse e buscar um maior apoio político e financeiro para o fortalecimento da ciência e do SUS. E com certeza a divulgação científica tem um papel relevante nisso. As universidades e institutos de pesquisa devem buscar ao máximo promover uma divulgação científica, mas com um olhar mais dialógico, né? Com um olhar mais de troca, de entendimento da sociedade também. Estar realmente mais aberta à sociedade. E ela deve encarar essa troca como parte de suas funções. Então, as instituições científicas devem estar presentes em todos os fóruns possíveis, sejam virtuais, ou seja, na internet, né, sites e redes sociais, como também presenciais, por exemplo, realizando atividades, né, portas abertas, atividades de divulgação científica, mas também em outros fóruns, como o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Esse papel político também é importante e relevante que as universidades e institutos de pesquisa brasileiros exerçam, né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência têm buscado atuar politicamente para o fortalecimento da ciência e da divulgação científica. Então, isso é bastante relevante e deve ser estimulado, e eu acho que faz parte de conquistar um maior espaço para a ciência e para a divulgação científica no Brasil. Muito do êxito da divulgação científica se deve ao conhecimento do público que se quer atingir e da adequação da linguagem a este público. Qual a real importância da definição dos públicos e quais os principais erros cometidos na comunicação da ciência? Sem dúvida é necessário conhecer o público para uma boa divulgação científica. Mas é possível ir ainda mais longe do que somente conhecer o público, né? Potencializando ao máximo, como eu chamei antes, o diálogo entre ciência e sociedade, né? Um modelo mais atual de divulgação científica é voltado para promover o engajamento do cidadão na ciência. Ou seja, é realmente incluir o público, dialogar, fazê-lo participar de atividades, por exemplo, como a ciência cidadã, que são experimentos onde os cidadãos fazem parte realmente da coleta de informações, por exemplo, algumas vezes até de processamento de dados, enfim, e assim compreendem melhor realmente a metodologia da ciência, enfim, o modus operandi da ciência, né? E também fazer com que o cidadão tenha maior participação dentro de decisões da ciência, mesmo em relação a fomento, em relação a que tipos de pesquisa, enfim, deixar pelo menos a sociedade mais a par do que está acontecendo na ciência. Acho que assim a gente vai ter mais apoio, realmente, né, real apoio da sociedade para a ciência, o desenvolvimento da ciência no Brasil. O Reino Unido tem uma experiência muito boa, né, que é muito estudada, sobre o que não deu certo em relação à divulgação científica. Isso aí na década de 80 e 90, eles decidiram investir muito dinheiro em diversas atividades de divulgação científica e depois perceberam que o impacto não foi como desejado, não foi tão grande. E o que eles chamaram de mais problemático, o que eles perceberam, era o tipo de atividade, que era realmente baseada num modelo de déficit, onde o público é visto como um recipiente a ser preenchido. E esse tipo de atividade se mostrou um grande equívoco lá, né? E o ideal é tentar, então, que não
se repita aqui. Para encerrarmos, o senhor poderia nos contar um pouco sobre o trabalho que é feito no Museu da Vida e seus projetos? De que forma é feita essa integração com a sociedade? Bem, o Museu da Vida é um projeto de 2 décadas, um projeto da Fiocruz de 2 décadas já, e que, a meu ver, tem características muito positivas, né? A primeira delas é este olhar mais complexo da divulgação científica, ou seja, promovendo atividades mais dialógicas, interativas e imersivas, né? Um exemplo é a aposta grande do Museu da Vida no teatro, né, que traz muitos ganhos para a divulgação científica e também para a formação de plateia, enfim, como atividade cultural também. Um outro olhar importante do Museu da Vida é para o entorno, né, da Fiocruz, um local com enorme desigualdade social. Há, por exemplo, um programa pró-cultural de formação de estudantes do ensino médio, né? Nós temos também um projeto de exposições itinerantes que viajam por todo o Brasil, além do Ciência Móvel, que leva também exposições e atividades culturais pela região sudeste, né? Na pesquisa, nós temos 2 núcleos que realizam pesquisa na área de divulgação científica, e isso não é possível em todos os museus, né, e não acontece em todos os museus, mas na verdade, fazer avançar o conhecimento em divulgação científica sobre o público dos museus. Então, essa pesquisa tem uma relevância muito grande no pensamento também da divulgação científica realizada no Museu da Vida. E isso também está diretamente ligado ao nosso projeto na formação de recursos humanos. Nós temos uma especialização em divulgação e popularização da ciência, e ainda um mestrado em divulgação científica, que é realizado em parceria com outras instituições daqui. Então, eu acho que essa combinação de olhar o entorno, de repensar o papel do público na divulgação científica e, juntamente com a pesquisa e a formação, é um diferencial muito grande do Museu da Vida. Muito obrigada pela sua participação, professor Luiz Amorim. Obrigado você, convido a todos então a conhecer o museu assim que nós reabrirmos. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Luiz Henrique de Amorim sobre comunicação da ciência. O painel acerca desse tema no evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia, ocorre no dia 24 de maio, no Teatro Noel Rosa da UERJ. Para inscrições e informações sobre o evento, acesse www.uerjcomrj.uerj.br. Apoio FAPERJ. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.